Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Desenho Satec. Meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso. Na aula de hoje, a aula de número 21, nós mostraremos o processo de montagem das folhas de impressão do nosso desenho. Nós vamos inserir as vistas, do nosso projeto na folha de desenho, inserir o selo e mostrar também o processo para criar novas folhas de desenho para impressão. Bom, terminando os perfis agora, a gente vai mostrar para vocês agora como que insere as vistas, né, na folha de impressão e como que a gente configura, né, essas folhas. Então, a gente vai aqui no navegador de projetos, vai descendo aqui até achar as folhas, tá? Então, eu já deixei previamente aqui uma folha A1, tá? Ela já está configurada com o selo, inclusive. Depois a gente mostra a questão do selo. Na verdade, eu posso até já falar um pouquinho do selo aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui o selo, selo foi feito de acordo com a Prefeitura Municipal de Congonhas. Aqui a gente coloca o título do projeto, então você pode vir aqui editar, todos esses campos aqui são editáveis, tá? A folha, qual folha que é, se é a primeira folha, de duas, né? A gente vai configurando isso aqui. Aqui a gente coloca o conteúdo, ou seja, o que eu coloquei nessa folha, quais são os elementos que eu coloquei, a gente está mostrando um exemplo aqui. E aqui a forma de preenchimento, né? Se existe alguma, por exemplo, se essa construção for uma reforma, já tiver uma área aprovada, você coloca aqui uma área aprovada, uma área regularizar, tá? Aqui você coloca também a área construir, e aí põe aqui a área total, considerando as demais. Aqui, se tiver área redutível, né, você coloca aqui, essas áreas redutíveis são definidas nos códigos de obras, né, e nas leis de zoneamento. Aqui do lado vem os coeficientes de zoneamento, aí você vai falar qual zoneamento que pertence, né, o lote onde você está implantando essa construção, e aí baseado no zoneamento você tem lá os índices recomendados, né, os índices recomendados para cada uma daquelas regiões lá, tá? Então qual que é a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, afastamento frontal, afastamento lateral, afastamento de fundos. E aqui você vai colocar o que você utilizou no projeto. Então, qual a taxa de ocupação. E aí, esses valores aqui, né, pelo menos a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e a taxa de permeabilidade, a gente aqui na própria template aqui, nós temos uma tabela que auxilia nesse processo de cálculo. Então, se a gente for aqui na tabela de arquitetura, e for aqui nos índices urbanísticos, se você clicar aqui na tabela de cálculo dos índices urbanísticos, todas aquelas áreas que a gente lançou lá na planta de locação, projeção da construção, área impermeável, área permeável, já estão definidas aqui. E aí você vai falar dessas áreas aqui, qual que é a área construída? Então, 68,72. 76, na verdade. E aqui nós fizemos uma construção em um pavimento só. Então a gente faria o quê? Geraria duas plantas de área, uma para cada pavimento, né? E aí a gente delimitaria as áreas ali, tá? Aqui, então, área do terreno. Meu terreno é de 15 por 30, então, não, de 15 por 20, então ele é de 200 metros quadrados, onde 300 metros quadrados, né? Eu tenho aqui que a área ocupada é igual à área construída, porque é um pavimento só. E ele já calcula a taxa de ocupação aqui, 22,92, e também calcula o coeficiente de aproveitamento, né, baseado nessa área construída. Então, a taxa de ocupação é o quê? É a área ocupada dividida pela área do terreno, e o coeficiente de aproveitamento é a área construída dividida pela área do terreno. A mesma coisa em relação à área permeável, vou repetir a área do terreno aqui, e aí eu vou falar qual que é a área permeável, aquela ali, 96,09. Então aqui a gente pode editar, se quiser colocar um valor diferente, mas ele calcula ali. Na verdade eu até errei aqui, na verdade aqui não tem nada, né? Vou desfazer aqui. Ficar em ESC aqui. Na verdade a área impermeável você não precisa nem informar. Nós vamos colocar a área
permeável. Então, vamos colocar a área de terreno aqui, 300, e a área impermeável, 135,55. Dessa forma que ele calcula. Então, olha, 22,9 de taxa de ocupação, 45,2 de taxa de permeabilidade e 0,23 de coeficiente de aproveitamento, tá? Então, eu posso pegar e colocar esses valores aqui. Então, vamos só esses valores a gente vai colocar. Então, 22,9 de taxa de ocupação. Então, aqui seria 22,9. O coeficiente de aproveitamento é 0,23. E a taxa de permeabilidade é 45,2. Então, 45,2. Esses demais itens aqui, o afastamento frontal a gente pega na planta de locação, o afastamento lateral, afastamento de fundos, então tudo isso tem lá na planta de locação. Número de pavimentos, vai colocar aqui um pavimento só, vagas de garagem é um, então, ou seja, a gente vai detalhando aqui. Aqui a gente vai colocar informações do terreno, qual que é o bairro, né? A rua, número do lote, número da quadra se tiver, qual que é a área do terreno. Aqui do lado a gente pode colocar uma imagem do terreno, né? Mostrando a localização dele. Então a gente pode pegar, por exemplo, um levantamento topográfico, uma imagem, né? E importar essa imagem aqui e inserir como imagem nessa região aqui. A gente já mostrou lá no início da aula do curso como insere a imagem. E aqui nós vamos colocar o nome do responsável técnico, responsável pela execução, o proprietário, né? O número do CREA de cada um deles, né? Então, a gente tem as informações. E aqui uma área que é reservada para a prefeitura, tá? E aqui a gente coloca qual folha que é, se é uma folha A1, se é uma folha, qual o tamanho da folha. Bom, mostramos aqui o processo de configuração do selo, né? E vamos agora, então, inserir os elementos aqui. Então, vamos voltar. Primeiro, o que nós vamos colocar aqui é a planta construção. Então, vamos encaixar ela aqui. Vamos verificar se está tudo ok. Vejo aqui que surgiu alguns elementos aqui que não era para aparecer. Então, esse corte aqui, que é o perfil transversal terreno, eu posso fazer o seguinte, eu não preciso ir lá na vista agora. Eu posso dar um duplo clique aqui. Eu abro a edição, vou dar um EH nesse elemento. E aqui também vou dar um EH nesse elemento. Pronto. Confirmo, né? Clico fora. E aí eu posso vir aqui ajustar essa planta no espaço que eu tenho ali. Bom, não pode ficar encostado, deslocar um pouco. Bom, aqui embaixo, aqui, pessoal, para modificar isso aqui, a gente tem duas possibilidades. Se eu fizer isso aqui, quando eu clico em cima da planta, eu consigo movimentar. Quando eu clico em cima da planta, eu consigo diminuir o tamanho aqui. Porque essa bolinha azul, sempre que fica a bolinha azul, é porque eu consigo modificar, tá? E se eu clicar aqui em cima, eu consigo movimentar. Então, repetindo, clicando em cima da planta, eu consigo modificar o tamanho aqui da linha, do selo, da legenda. E aqui eu mudo a posição. Então, o primeiro que nós vamos colocar é esse. Podemos colocar também a planta de cobertura. Então, a planta de cobertura também é a mesma coisa. A gente vai ter que pegar e dar um duplo clique aqui. Esse corte aqui, nós vamos dar um EH nele. E esse corte, nós vamos dar um EH nele. Só que o outro corte, eles têm que aparecer e não estão aparecendo aqui, tá? Vamos verificar por que esses cortes não estão aparecendo. Veja bem, essa planta está na escala 1/100. Vou clicar novamente aqui e vou vir sobre o corte aqui e vou vir nas propriedades aqui. Olha só o que está acontecendo. Está falando aqui que esse corte deve ser ocultado em escala de 1/50. Então, por isso que ele não está aparecendo aqui. Nós vamos falar, não, eu quero que ele apareça, ele só oculte ele na escala 1/100. A mesma coisa em relação a esse. Olha, não, oculta ele na escala 1/100. Pronto. Com isso,
eles vão aparecer aqui. Então, esses dois cortes devem aparecer, o corte A e o corte BB, tá? Os outros não, que são perfis. Então, eu vou fazer aquele mesmo procedimento. Vou chegar essa planta mais para o canto aqui. E agora eu vou modificar aqui o tamanho aqui. Pronto. Olha que está invadindo um pouco a folha. Eu vou vir para cá. Para baixo também aqui. Bom, aqui do lado da planta, vou colocar o meu quadro esquadrias. Eu posso até deslocar um pouquinho para cá e tentar colocar esse quadro esquadrias aqui, para encaixar, para aproveitar bem o espaço. Então, para pegar o quadro esquadrias, nós vamos aqui nas tabelas e vamos pegar aqui o quadro esquadrias e trazer. Na verdade, eu vou pegar as esquadrias de portas e de janelas. Então, eu vou pegar as esquadrias das janelas e agora eu vou trazer as esquadrias das portas. Pronto. E aí, eu posso deslocar a planta aqui um pouco, né? Ou então posso diminuir também um pouco aqui o tamanho aqui, tá? E aqui, então, nós vamos colocar uma legenda, um texto, né? Falando que aqui é o quadro de esquadrias. Vamos pegar esse texto maior. Vamos colocar, depois a gente muda. Então, aqui vai ser o quadro de esquadrias. Vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil de visualizar. Posso colocar ele num texto, num padrão maior aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Pronto, vou ampliar aqui. Posso aqui encaixar os dois aqui, deixando um espaço ali entre eles e adequando aqui para encaixar o tamanho. Pronto, então, quadro esquadrias está ali. Eu vou subir a planta aqui para encaixar ela um pouco ali, para aproveitar o espaço. Bom, agora vamos pegar os outros itens, né, que nós temos aqui. Então, olha, nós já pegamos as plantas, a planta de cobertura, já peguei, fachada frontal. Encaixei a fachada frontal aqui, depois a gente ajusta ela. Grades e gradis. Encaixei também aqui. Perfil longitudinal do terreno. Perfil transversal do terreno. Corte A. E corte B. Bom, vamos deixar aqui e depois a gente vai fazer os ajustes necessários. Então, vamos começar aqui pela fachada. Então, eu vou dar um duplo clique. Vou pegar esses elementos, vão dar VH neles, para que não precisa aparecer. Pronto, posso vir aqui agora, ajustar ela nesse espaço aqui. Eu posso, inclusive, trazer isso para cá e chegar um pouco essa planta para cá. Que aí eu consigo encaixar ela aqui. Então, vou clicar aqui para diminuir o campo. Pronto, está ali a fachada encaixada. Vou aproveitar o perfil do terreno, vou encaixar ele aqui. O outro perfil, consigo encaixar ele aqui. E vejo se está tudo ok. Aqui é só diminuir mesmo o tamanho do texto. Perfil transversal também, chegar um pouquinho para cá, diminuir o tamanho aqui da linha. Bom, aqui embaixo, olha, tem a grades e gradis aqui, que eu vou ter que fazer a mesma coisa, clicar aqui, dar um VH, clicar aqui novamente, VH. Então, vou encaixar aqui.
Pronto. Agora os cortes aqui. Então, os cortes, eles estão sobrepondo aqui. Vou tentar deslocar aqui para que eu consiga ganhar espaço aqui. Eu posso vir aqui e dar um EH aqui, que eu não preciso que esse elemento apareça. Bom, agora esse corte aqui, posso subir ele um pouco aqui. Pronto, agora vou subir aqui a indicação. E aqui a descrição não está muito legal, porque está ficando aqui com o nome de A, e tem que aparecer aqui corte A. Então nós vamos clicar aqui e vamos mudar aqui e vamos pegar o título de vistas, tá? Então vamos trocar aqui. Bom, agora eu vou mudar o título aqui, né? Você vê que não está na forma correta aqui. Vou mudar aqui o título para título de corte. Ele vai ficar da forma correta aqui. Então, vou clicar aqui, vou ajustar o tamanho. Olha, esse corte aqui também está fora da posição. Vou chegar ele aqui, vou ajustar. Aqui não está cabendo o corte todo, né? Mas eu posso aqui também, não preciso mostrar o terreno todo aqui. Então eu posso, vamos lá, vou editar, vou entrar aqui, vou dar um EH aqui, nesse elemento. Posso ativar aqui a região de recorte e pegar só essa região aqui, ó. Que eu não preciso mostrar todo o terreno ali, tá? Então, eu mostrando essa região aqui é suficiente. Vou desativar aqui a região de recorte, clico fora, vou subir o corte aqui. E vou fazer aquele mesmo procedimento. Vou diminuir aqui o campo, vou pegar aqui para título de corte e encaixo aqui. Vou descer um pouco, ele está muito em cima ali. Bom, aqui nessa folha, basicamente está tudo cheio, tá? Eu teria que agora utilizar outra folha, porque eu tenho que inserir ainda a planta de situação, né? A planta de situação ela ficou fora aqui. Então eu poderia pegar uma uma folha menor, né? A gente teria a possibilidade aqui de pegar os outros elementos, né, para inserir aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como é que insere uma nova folha. Então nós vamos vir aqui, duplicar a folha, tá? Então vamos duplicar a folha vazia. Ele vai duplicar uma nova folha A1, tá? Então vou fechar essa aqui. Ele vai duplicar uma nova folha. Se fosse uma outra folha, eu poderia inserir uma outra folha aqui. Essa seria a folha 2 de 2, né? Se fosse para fazer, alterar. E aqui ela veio sem um selo. Então, para inserir o selo, eu poderia vir aqui em anotar, símbolo, e aqui tem o selo, tá? Pronto, vou apagar esse daqui. E agora trazer para cá a planta de situação. Então, conforme eu falei com vocês, essa prancha vai ficar um pouco mais vazia, tá? Se eu quisesse inserir outros elementos aqui, eu poderia. Ou então, bom, aqui como sobrou espaço aqui, eu poderia também vir aqui na planta, na outra folha, e modificar a escala de alguns elementos, né, para que eu consiga encaixá-los no outro espaço. Assim, tá certinho aqui, tá tudo ajustado, mas eu poderia, por exemplo, retirar
esses elementos que estão menores aqui e levar, né, para uma outra vista. Então, por exemplo, a fachada, poderia tirar ela daqui e vir aqui inserir ela aqui. Por exemplo, inserir ela aqui e aumentar a escala dela. Se eu clicasse aqui e vir aqui colocar a escala 1 para 50, bom, ela vai ficar maior. Então eu consigo trabalhar aí com esses ajustes. Mesma coisa, eu poderia pegar a planta de cobertura, se eu quisesse trabalhar com escala maior, poderia também. O perfil do terreno, a grades e gradios, eu vou tirar daqui, vou levar ele para lá e então vou trazer aqui as grades e gradios para cá e vou mudar a escala dela também. Então, assim, como a gente tem espaço aqui, tem essa possibilidade, eu poderia vir aqui trabalhar, né, com imagens, né, com o tamanho das vistas maiores aqui. Então a gente tem essas possibilidades aí. E dessa forma a gente conclui, né, essa inserção de vistas em plantas. Chegamos ao final da nossa aula, na qual mostramos o processo de montagem das folhas de impressão. Na próxima aula daremos sequência mostrando aí o processo de configuração do selo. Encontro vocês na próxima aula.